Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce, o podcast. Um projeto novo que tem como objetivo principal dar visibilidade e fomentar as relações de quem trabalha com comércio eletrônico aqui em Curitiba. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teca Santos, CMO da BetMinds, e junto comigo aqui o meu sócio e CEO da BetMinds, Rafael Detrich. Tudo bem, Rafa? Tudo certo. Tudo bem também. E, bom, hoje a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, né, que é a logística que tem, tá com um papel de destaque, no e-commerce hoje em dia, né, quase que protagonista para um e-commerce de sucesso aí, com toda a mudança que teve, na perspectiva do consumidor aí nos últimos anos. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe dois convidados especiais, né, a gente trouxe o Luciano Xavier, que é diretor de logística de e-commerce do Grupo Boticário. Tudo bem, Luciano? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente trouxe também aqui, né, o Evander Cássio, ele que é gerente geral de logística do Ballarote. Tudo bem, Evander? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, TK, Rafa, obrigado pelo convite. A gente Legal. que agradece. Bom, vamos lá então, né, começando, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, né, pode começar o Luciano, depois o Evander, falasse um pouquinho da trajetória, quem são vocês, né, como que vocês chegaram, à área de logística aí, né, das maiores empresas hoje aqui que a gente tem no Paraná, né. Legal, bom, prazer estar aqui para dividir um pouco aí da experiência e um pouco de como é que a gente está trabalhando no grupo. Bom, sou Luciano, estou há 10 anos no grupo, 10 anos no e-commerce, praticamente, o Rafa brincou no começo aqui, praticamente desde o início do e-commerce da marca Boticário, e vim de um mercado financeiro antes, né, com experiência bancária antes, e até trabalhando um pouco, de certa forma, com e-commerce, porque eu trabalhava em projetos de viabilidade de produtos digitais, de contratação de produtos de crédito, enfim, produtos financeiros no banco eletrônico. E depois vim para o Grupo Boticário. Especificamente de logística, estou diretamente trabalhando há uns 6 anos, mais ou menos, e um pouco antes eu ajudei também a estruturar todos os processos. E agora estou nesse desafio de crescimento do grupo, né? Hoje nós somos 8 sites, 8 e-commerce, né, incluindo as nossas marcas próprias de Boticário, Quem Disse Berenice, Eudora, Beauty Box, e mais recentemente com a compra da empresa da Beleza na Web, e marcas novas, né, que a gente também adquiriu, a própria Vult, que o grupo adquiriu alguns anos atrás, e uma marca nova chamada We Paris. E aí temos algumas operações sobre isso. E cada vez mais olhando o desafio não só de um e-commerce, mas olhando também nossos modelos de omnichannel, e agora, mais recente, o nosso modelo de marketplace que a gente está trabalhando para o mercado. Legal. Muito bom. Bom, também quero agradecer aí pelo convite, né? Compartilhar essas informações junto com o Luciano aqui, que é um expert da área também. Aí, acho que é bem legal a gente falar de logística, e falar de e-commerce conectado à logística tem tudo a ver com o momento que a gente passou aí nos últimos 2 anos e uma realidade que não volta mais atrás. Bom, eu tenho quase 30 anos de logística, então quando essa palavra quase nem era reconhecida no Brasil ainda, a gente usava muito pouco. Sou do Ballarote, estou no Ballarote há 27 anos, então comecei lá, se existisse o programa Jovem Aprendiz naquela época seria, mas nem isso existia, né, de tão antigo que é. E praticamente toda a minha trajetória foi voltada a essa questão da armazenagem, do produto, a movimentação, então agora consolidada como logística, né? Então a gente também está aí nesse projeto do e-commerce. A empresa começou engatinhando nisso, a gente tem um grau de dificuldade adicional pelo mix e pelo tipo de produto que a gente revende, né? Mas a gente vem evoluindo bastante e também precisou de um choque de realidade desde o início aí da questão da pandemia, e a gente teve que evoluir rápido com essas questões para que a gente pudesse atender as demandas novas que surgiram aí com o nosso consumidor e com o mercado. Mas a gente tem assim uma expertise grande na logística no nosso negócio de material de construção, né? A gente hoje se considera aí como
na vanguarda daquilo que a gente pode oferecer. E o aprendizado que o e-commerce está nos trazendo nesses últimos, principalmente 2 anos, faz com que a gente evolua também na cadeia como um todo, né? Então, assim como o Luciano falou aí dos desafios, né, que tem, a gente também tem muitos desafios. A gente também está nesse momento implantando o nosso marketplace, começando aí com os primeiros sellers, né? Oferecendo também a questão da logística para utilizar a nossa estrutura. Então, tudo isso vem surgindo rápido, né? Vem evoluindo rápido, e a gente está tentando aprender com os melhores aí e protagonizando, de certa forma, no nosso segmento, a nível Brasil, muitas situações relacionadas à logística do e-commerce. Alguns tropeços no meio do caminho, que são normais, né? Mas a gente vem numa evolução importante e acredita que num futuro muito próximo isso vai ser muito maior do que é hoje. Então, realmente, o desafio, né? Essa conversa de hoje traz muita coisa boa para a gente compartilhar, mas também a preocupação e os desafios, né, Luciano, que nós vamos ter aí num futuro próximo, seja qual for o produto ou o segmento que a gente está inserido, né? Então, o mercado aprendeu rápido e a duras penas muita coisa que a gente vai utilizar bastante daqui para frente. Com certeza. E quem aprendeu mais rápido ainda foi o consumidor. E o consumidor já está mal acostumado. É verdade. Mal acostumado ou se acostumou mudou, né? Sim, mudou o jeito de pensar. Hoje, ao invés dele sair de casa e ir para um shopping, para uma loja, ele vai primeiro na tela do celular, do computador, né? E tem que nos encontrar lá, né? Otimização de tempo, né? O tempo hoje está muito, né? Acho que é o bem mais valioso que a gente tem. Hoje é o tempo, né? E a tecnologia ajuda nisso, né? Sim, sem dúvida. Bom, né, aqui falando um pouquinho do Boticário, né? Eu acho que para todo mundo aqui o Grupo Boticário é referência quando a gente fala em omnichannel, né? Eu vi que em julho, né, de 2022, agora neste ano, vocês finalizaram, né, uma das maiores expansões da marca, né, da história da marca, conectando quase 100% das lojas à rede omnichannel, né, através do clique e retire, né, onde a pessoa pode fazer a compra online e até um dia útil retirar, né, na loja, assim. Algo que é bastante competitivo em relação a outras modalidades de entrega, né? Queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi participar de uma implementação tão complexa como essa, né? Algo que todo mundo quer, mas acredito que seja muito difícil, né? Conseguir fazer isso de forma eficiente como vocês têm feito, né? Eu sou cliente, também já utilizei. Queria que você contasse um pouquinho dos bastidores pra gente. Legal, foi um projeto... Efetivamente começou em 2019, a gente na verdade começou antes, né? Quando a gente começa a estruturar, pensar, planejar dentro do modelo. Nós temos um agente chamado franqueado no meio, que acaba também dando um grau a mais de complexidade para viabilizar o modelo, porque eu até falo que o nosso modelo do omnichannel é como se a gente fosse um marketplace da gente mesmo, né? Os franqueados são sellers, mas são sellers diretos, né? Que vendem os produtos da nossa marca. É uma forma até de facilitar um pouco para explicar o nosso modelo do omnichannel. A gente começou primeiro integrando a nossa rede de venda direta. Nós temos, junto com os franqueados, né, uma rede de lojas exclusivas para revendedoras de venda de catálogo, de venda direta, que acaba que em alguns lugares até são quase que mini CDs ou dark stores, dependendo do modelo e do local onde eles estão. Que facilitou muito a ideia do shipping, né? De a gente fazer umas entregas locais usando o estoque e o modelo logístico que eles tinham lá na ponta. Porque eles já faziam com um volume menor, mas já faziam parte dessas entregas já para essas revendedoras. A loja é o principal modelo, mas eles já faziam também alguns modelos de delivery. Então a gente começou primeiro trabalhando no modelo de olhar os estoques, pegar os melhores, os maiores, para poder também fazer entrega nas cidades mais estratégicas. E na sequência a gente começou o modelo do clique e retire nas lojas, né? A parte de loja ela também tem uma complexidade um pouco maior, né? Porque você tem que ligar a um PDV, a um processo que é um pouco diferente de leitura de estoque, que normalmente também não tinha uma cultura, né? Que a gente sabe que estoque, a curiosidade de estoque para esse modelo é o ponto principal. Então a gente teve que instaurar uma cultura muito grande de ter esse controle, ter essas atualizações dos dados, das informações do estoque. E sempre lembrando que tem um estoque na prateleira, né?
o como lidar com isso também, apesar que o nosso modelo de lojas não são lojas grandes, né? Como grandes, eu converso muito com os outros players, como Centauro, como Americanas, né? Que eles sempre tiveram essa questão do estoque da loja e ter esse problema da pessoa estar com o estoque ali na cestinha e não poder vender o produto. Então sempre foi um desafio fazer um modelo de click and retire nesse sentido, né? Então a gente também lidou bastante com isso. Então acho que hoje, né, como se comentou, a gente já está integrado em praticamente 100% das nossas lojas aí no Brasil inteiro, são quase 4.000 lojas, quando a gente fala eu estou falando das marcas Boticário, Quem Diz Berenice, né? E está indo super bem, né? Está tendo uma adesão muito interessante e como a gente tem uma capilaridade muito grande, né, a loja é próxima, né, das pessoas. Isso faz com que a pessoa já ia no shopping mesmo, já ia passar por ali, eu acho mais fácil, né? Tem uma retirada rápida, não tem o frete. A gente sabe que ainda o frete grátis, né, nesse caso, é a grande né, a chamada disso, em pesquisas aparece como ainda ter essa importância, mas a velocidade de ter ali rápido, né, de ter a compra rápida, muito importante. No nosso caso, os grandes desafios foi a questão sistêmica, obviamente, né? A gente nós temos um MS para fazer todo esse trabalho, né? Nós contratamos a Lynx na época para fazer toda essa leitura de estoque, essa orquestração dos estoques, né? Então, que a gente está falando somando com os espaços de representante e lojas, nós estamos falando de 4.800 pontos de leitura de estoque. E em cima disso a gente criou regras, né? Foi melhorando, foi, né, escorregando aqui, tendo algumas questões ali, mas sempre hoje já o processo está rodando super bem, está tendo um percentual muito, muito interessante aí de adesão. Legal. E realmente, né, se a gente pegar os dados do EBIT, 40% das vendas do ano passado foram com frete grátis, né? Então o frete é um ponto principal aí. Eu vou falar com o Evander aqui, Evander. Né, o Ballarote, né, um dos maiores varejistas de material de construção aqui do Sul, né? Então, quase 30 lojas, passou, se eu não me engano, 30 lojas. E eu queria também que você contasse um pouquinho da experiência da implementação do Retira na loja, falar um pouquinho realmente como foi a operação, a dificuldade principalmente que tem, porque também não é um franqueado, mas tem a loja ali que tem seu gerente, que tem toda uma complexibilidade da cadeia interna mesmo para fazer funcionar. E também todos esses pontos de estoque. Também eu queria que você explicasse como que foi, quais os processos, como que funciona hoje realmente, como que é isso lá no Ballarote hoje. Principalmente, né, para o pessoal que está ouvindo aqui saber e entender qual a dificuldade de poder implementar isso aí. Bom, são 30 lojas, a gente está evoluindo aí, está com 5 previstas para inaugurar, né? O grande negócio do Ballarote ainda é a loja física, né? O home center de material de construção ainda, por mais que a gente tem toda essa evolução rápida do cliente que procura meios alternativos de compra, o nosso cliente ainda, a gente brinca internamente que tem a necessidade de passar a mão no produto, né? Você vai comprar uma cerâmica, por exemplo, para colocar na sua casa, parece que a foto do site ainda é um pouco limitada, a pessoa quer passar a mão no produto, ver qual é a característica do produto e muitas vezes é uma venda até consultiva que precisa de um apoio de um especialista para auxiliar na decisão de compra. Mas a evolução do e-commerce, as dores não passam longe daquilo que o Luciano já comentou, né? Acho que a questão de acuracidade de estoque é um desafio sempre, né? A gente trabalha hoje com 35 mil SKUs, então é uma diversidade muito grande de produtos. E principalmente porque o cliente, quando entra no nosso site para comprar, na opção, por exemplo, do Retira Loja ou Clique Retire, né, o nome mais comercial, ele busca itens menores, né? A gente pode falar miudezas, então ele busca um produto pequeno, às vezes, que é aquele que justamente pode ter a maior dificuldade da assertividade do estoque ou já estar na cestinha do cliente, como o Luciano até comentou de outros exemplos aí. Então isso sim gera um grau de dificuldade adicional, né? Além da cultura da loja, então como o Rafa colocou aí na própria questionamento, às vezes o gerente da loja ele quer aquela venda para filial dele, ele não quer que aquele produto saia da gôndola dele e vá para um faturamento do e-commerce, por exemplo, né? Então são os desafios internos que a gente também tem, considerando as questões de sistema, questões culturais da empresa, né? Uma empresa tradicionalmente de varejo físico, que de repente começa a evoluir no e-commerce, tem que recriar a cultura interna de
de decisões, até de compartilhamento, de faturamento. O gerente da loja não quer que o funcionário dele saia do ponto de venda para pegar o produto e preparar para que o cliente que comprou lá no site venha retirar. Então a gente quer que essa retira fique pronta imediatamente. Então a gente quer que 30 minutos depois da efetivação da compra, o produto, a gente já envie lá o comunicado para o cliente que está pronto para retirar, para dar essa intenção de rapidez mesmo e praticidade. E eu compro aqui, já posso ir ali buscar. Então a gente tem desafios de sistema, desafios de estoque, desafios culturais internos da empresa que a gente vem evoluindo também aí. O Rafa participou com a gente um pouco da implantação desse processo, então a gente evoluiu bastante, né? Se obrigou a evoluir também durante os últimos 2 anos. A gente fica repetindo isso, mas realmente foi uma escola muito grande esse momento. Você se encontra com as suas lojas fechadas. Aconteceu com muitos, com a gente não foi diferente. Você precisa rapidamente evoluir e encontrar um modelo delivery, um modelo de clique e retire, um jeito de atender o cliente fora da loja física, fora das paredes da loja, quando isso por algum motivo não é permitido. Algo que nunca se imaginou numa empresa como a nossa, com quase 50 anos de história. Jamais, desde o nosso fundador, se imaginou que a gente um dia de semana não poderia abrir a porta da loja e deixar que o nosso cliente entrasse. Então, que ele encontrasse outra porta, a porta digital. E a gente precisou evoluir rapidamente com isso. Além do clique retira, a gente conseguiu também rapidamente evoluir para um delivery rápido. Hoje a gente tem uma modalidade de entregas express que acontecem até 2 horas. Isso já existia antes, mas a gente evoluiu bastante durante esses últimos 2 anos, inclusive criando parcerias aí com as plataformas de entrega, né, conhecidas aí do mercado, onde o cliente pode comprar no nosso site, o sistema localiza através do CEP do cliente qual é a filial mais próxima que tem estoque, e a gente aí faz o famoso free shipping from store, né, que é aquele motoqueiro, aquele carro vai até a nossa filial mais próxima e faz uma entrega aí bastante rápida, bastante assertiva. Então a gente com isso está evoluindo a cultura das filiais de que tem que dar esse atendimento ao cliente. Esse atendimento leva a força da nossa marca para todos os clientes, né? Obviamente que a gente se concentra muito aqui na Grande Curitiba, no Paraná. Estamos agora ampliando o nosso crescimento para o interior do estado e estamos bem posicionados nas principais cidades de Santa Catarina, onde é o nosso principal nicho. Então a gente consegue oferecer esse serviço, diferente do que o Luciano comentou do Boticário, 4.000 lojas. É uma capilaridade bastante abrangente. A gente é abrangente, mas mais especificamente aqui no Paraná e Santa Catarina. Mas a gente não deixa de atender clientes com a maior rapidez possível a nível Brasil, né? Para esses produtos que a gente consegue colocar aí nos transportadores de pequenos volumes especializados em e-commerce. E o céu é o limite, né? A gente está todo dia estudando novas parcerias, novos modelos, Dark Store, essa situação toda, com a complexidade do nosso produto, né? Imagina, eu já falei, a gente já comentou antes, né? São 35.000 SKUs que vai desde, sei lá, uma lâmpada, uma pilha, até uma banheira que cabe 10 pessoas dentro. Então é uma complexidade importante assim, de mix de produto, de forma de entrega, de fragilidade, né? Muitas vezes um produto de baixo valor agregado, muito pesado, muito volumoso, o que quase inviabiliza a questão do transporte. Se a gente coloca nessa conta ainda os dados que o Rafa nos trouxe aí do volume de venda com frete grátis, vai ficando difícil de fechar a conta, né? Então a gente tem aí muitos desafios para montar esse quebra-cabeça atendendo bem, de forma assertiva, com disponibilidade, com rapidez e buscando aí um frete competitivo ou promoções de frete grátis, que não existe almoço grátis, como já diria né, o jargão popular, mas buscando equilíbrio e encontrar as melhores alternativas aí para continuar evoluindo rápido na questão aí do e-commerce, e a logística, como a TK já falou na introdução, vem sendo protagonista nisso. Né? Hoje alguém que quer se aventurar ou se consolidar nesse mercado do e-commerce, se não pensar na logística, está fadado ao insucesso. Sim, porque os grandes varejistas, marketplaces estão muito robustos e com uma operação muito que faz o cliente ter uma experiência muito boa, então se você não tem, né? E só para complementar aqui, né, o Balarati é nosso cliente, hoje 15% do faturamento do e-commerce já é retira na loja, então é bem interessante esse modelo e vem crescendo bastante. Agora eu vou perguntar aqui para vocês dois, daí pode responder na ordem que vocês quiserem, o que vocês acham do movimento, né, das empresas estarem
investindo em frotas próprias, a gente vê o movimento do Mercado Livre com o Mercado Envios todos esses anos, e nos últimos anos, principalmente pós-pandemia e né, pós-pandemia, investiram muita grana em cima, o Mercado Livre e o Madeira também, né, os maiores marketplaces aí do Brasil, também investindo em adquirindo frota própria e tal. O que vocês acham desse movimento, né? O Ballarat tem essa experiência devido à complexibilidade do produto. Queria entender o que vocês acham desse movimento, quando fazer isso e por que vocês acham que isso tem sido uma tendência, sabe? Bom, falar, no nosso caso, a gente primeiro está dando um passo atrás, né? A gente está muito nessa construção do ecossistema, né, da beleza que a gente está chamando, olhando para todos esses sites, todos os modelos de canais que nós temos e um passo importante que a gente deu foi adquirir uma plataforma logística, uma startup na virada do ano, chamada Equilibrium, né? Então, a gente está muito focado em trazer uma questão de experiência, né, e trazer o e-commerce, a logística como protagonista dentro desse ecossistema, para daí a gente começar a conectar mais transportadoras, inteligência e principalmente nessa complexidade que nós temos de canais, né, que nem eu comentei, aproveitando cada vez mais todos os pontos que nós temos, né, para fazer essas entregas de maneira cada vez mais eficiente, vamos chamar assim, não só rápida, mas eficiente. Eu acho que antes de a gente entrar numa conversa de frota própria, em alguns momentos a gente falaria de frota talvez dedicada e principalmente quando a gente fala usando algum aplicativo com entregadores autônomos, etc. A gente tem algumas ideias disso para frente. A gente primeiro está nesse passo de conectar os parceiros, as transportadoras, ou ter esse olhar de todos esses locais onde a gente faz uma origem de entrega, né, essa expansão e cada vez essa integração de canais que nós temos dentro. Eu acho que nos casos dos grandes, né, dos gigantes marketplaces, né, com investimentos altíssimos em logística, eu acho que é muito difícil competir com isso, né? São bilhões, né, quando a gente olha os investimentos. E a forma como eles estão encontrando isso, que são os modelos lá de fora, modelo na China, modelo Amazon, é um pouco esse mix, né? Quando a gente olha o próprio Mercado Livre, Magalu, a gente vê sim que em alguns lugares eles estão com frota própria, em alguns lugares eles estão com frotas dedicadas, estão usando os parceiros, estão usando... É o mix, né? É o mix. Eu acho que só com frota própria, pensando nessa logística do Brasil, é uma coisa praticamente impossível. Mas quando a gente começa a olhar para algumas cidades, né, você fazendo um ship from store, você consegue daí ter a necessidade sim de ter um frete dedicado para você ter uma experiência mais garantida. Porque esse é o ponto, né? Quando a gente fala de reduzir entregas em horas, como é que a gente vai garantir? Se você não tiver um pouco mais de ser mais dono desse processo, né? Ter mais controle desse processo. Para também ter... como você também comentou anteriormente, a questão do o consumidor está cada vez mais exigente. Então, a gente tem que pensar muito nessa questão. Eu acho que é uma tendência, né? Existem também várias empresas começando a entrar no Brasil e ter vários investimentos no Brasil em termos de motos elétricas, de montadoras de moto, de carros. A gente, por exemplo, a gente hoje não tem frota dedicada própria, nem na logística do grupo como um todo, né? Nem de abastecimento de lojas, nem nada. A gente tem algumas linhas de frotas dedicadas, parceiros, onde que fazendo a conta fez mais sentido, né? Ter. E a gente começa a ter no e-commerce uma frota dedicada com um caminhão elétrico. Aqui nós temos uma linha em Curitiba, saindo do nosso CD aqui de Campina Grande do Sul, com um parceiro nosso, com a Pisato, fazendo uma entrega dedicada. Então a gente começa a ter esse olhar, acho que é um primeiro passo para poder ver as vantagens de você ter, né, esse frete mais à tua mão, para de repente um volume mais para frente começar a justificar ter isso. Né? Eles já justificam, né? E algumas praças com os milhões de pedidos que eles fazem aí diariamente. Sim, com certeza. Legal. Eu acho que, enfim, o meu entendimento corrobora com tudo que o Luciano trouxe. Acho que esses gigantes, podemos chamar assim, né? Esses players gigantes dedicados aí à logística, faz todo sentido já chegar na
na aquisição e controle. Acho que a palavra-chave aqui é controle. Eles precisam ter controle do que acontece. Eles são tão grandes que não acham um parceiro à altura ou uma conjuntura de parceiros que consegue dar o nível de serviço que eles demandam por conta dessa exigência adicional do cliente de assertividade ou eficiência, como o Luciano já bem colocou. Mas eu entendo que para nós, por exemplo, como Ballarotti, ainda é um sonho distante. Hoje a gente precisa ainda, né, nessa mesma linha do que o Luciano colocou do Boticário, melhorar a conectividade, a assertividade nesse omnichannel, né? A gente está engatinhando aí com a nossa plataforma, trazendo novos sellers e começando agora, então a gente não tem talvez o volume necessário que justifique a aquisição de frota, o controle de tudo isso. Então a gente também tem rotas dedicadas, a gente tem um modelo de agregar ainda caminhões, a gente está começando um ensaio com alguns transportadores que em alguns locais mais distantes, né? A gente domina aqui a nossa região com muita facilidade, assertividade, e eu diria até uma operação com um custo-benefício bem interessante, um custo barato com agregados autônomos. Nas regiões que a gente está abrindo o mercado, a gente está buscando operadores locais, eventualmente dedicados, mas eventualmente também compartilhados, para a gente encontrar a relação custo-benefício, né? Até pelo volume do nosso produto, não o volume de entregas em si, mas o volume que ocupa o nosso material dentro da carga do transportador. Então acho que essas empresas, os exemplos que o Rafa nos trouxe aí, Madeira, Amazon, enfim, o Mercado Livre, que talvez seja o maior destaque talvez não é o maior destaque de todos, né? Eles conseguem concentrar pedido de um monte de gente, né? O nosso pedido, o pedido de mais um monte de gente, então justifica para eles ser rápidos, assertivos e consolidar isso, porque são aviões agora já carregados aí, cruzando o Brasil afora, né? Esse desafio também do Brasil ser um continente é muito complicado, né? Eu ainda falo de um mundo um pouquinho menor aqui do sul, né? Mas quando eu imagino lá a operação do Luciano, por exemplo, a nível Brasil, você tem vários Brasis dentro de um único Brasil, são muitas realidades diferentes, né? Então, lá na ponta, lá na tal da última milha, lá na nossa Leste Mile, tem que ter alguém que realmente saiba o que está fazendo, né? Então, se o Mercado Livre se prontificou a isso e com certeza vai fazer com excelência, já vem fazendo, talvez não vai chegar ao ponto da gente ter que ir lá na última ponta e colocar lá alguém próprio e tal. Coloca na mão desse pessoal aí, porque eles estão fazendo o dever de casa para poder dar o atendimento, né? E copiando situações que já são bem consolidadas aí em países com características semelhantes à nossa, como Estados Unidos, por exemplo, né? Muito do que eles estão fazendo aqui no Brasil é uma cópia daquilo que já está dando certo lá, né? Pegando exemplo da Amazon e outros tantos. Então, acho que, para falar de efeito prático para nós como Ballarotti, eu diria um sonho distante, talvez, que a gente nem busque a realização desse sonho. A gente talvez ainda, no nosso entendimento, vai na contramão disso, é terceirizar com quem sabe fazer bem feito. O nosso negócio, ainda o foco do nosso negócio, o nosso core business ainda é vender o material. E a gente opera a nossa logística, né? Mas à medida que o e-commerce for crescendo, é entregar na mão de quem sabe fazer, para garantir o nível de serviço lá na ponta, com um custo-benefício interessante. E tem um ponto, falando do nosso caso, quando a gente começa a descentralizar mais as origens de entrega, isso também aumenta, né? Diminui o número de pedidos, né? Das entregas locais, né? Porque você começa nessa descentralização, em vez de ter um CD só, fazer as entregas de um lugar só, de ter, eu vou fazer uma frota dedicada própria da primeira milha, né? Como o próprio Mercado Livre faz, saindo dos hubs para as filiais, né? Quando a gente usa mais esse modelo do omnichannel, você também traz essa questão de frotas, né? De usar autônomos, de fazer entregas de moto, de carros, né? Hoje tem empresa que usa autônomos, não motos, mas veículos, ou qualquer tipo de veículo, quase que de skate, já vou entregar de qualquer coisa. De né? skate não digo, mas o patinetezinho elétrico já tem, né? Bicicleta a pé, né? Aqui em Curitiba tem entrega a pé no centro de Curitiba. A gente opera com alguma entrega a pé na mochilinha e tal. Então, cada modelo, você vai olhando para isso. Então, não existem tendências, existem tipos de negócios diferentes, né? De produtos diferentes, né? Como
como o caso do Ballarotti, que é outra característica, né, completamente diferente do tamanho dos produtos que tem, por exemplo, no Boticário, apesar de a gente ter diversos produtos, diversas marcas, mas as características dos produtos não variam tanto assim, né? Então, o máximo que eu tenho é um shampoo de 2 litros, de 1,5 litro, alguma coisa assim que eu já reclamo quando compram 2, 3 desses, fica uma caixa grande, né? Ai, que inveja branca. E aí, vai de cada negócio, né? Eu acho que sim, é uma tendência. Não acho que tem espaço para todo mundo, porque não vai ter caminhão. Se todo mundo quiser ir com frota elétrica, não tem. É uma coisa que ainda daqui a pouco vai demorar um pouco. Mas, por outro lado, tem o desafio das transportadoras, que a gente sabe que também, cada vez mais, com a chegada dos asiáticos também, das empresas, e do crescimento dos grandes marketplaces, né? O volume de pedidos vem aumentando demais. E a gente sabe que as transportadoras no Brasil ainda não estão assim tão 100% preparadas quando a gente fala de picos, né, em datas de picos de venda. Sim. Quando não tem um pico, a gente vê que o mercado age super bem. Quando tem um pico de uma ação de alguém, dá uma engasgada ali. E também a gente vê diversos fundos investindo em transportadores no Brasil, porque o mercado está cada vez tem bastante oportunidade. Maior. Tem bastante oportunidade. Legal. Bom, a gente viu, né, fato que a pandemia, né, a gente realmente trouxe, né, uma aceleração, como a gente estava falando, né, foi algo que ninguém esperava e todo mundo teve que realmente usar as ferramentas que tinha, né, para fazer uma entrega eficiente, enfim, né, não só na parte de logística, na parte de vendas, enfim, né, tudo isso. Queria ver assim com vocês um pouquinho, né, que a gente falou já aqui dessa mudança do consumidor, a expectativa que ele tem com isso aumentou muito, né? Então, como a gente falou, agora, né, a pessoa quer uma entrega rápida, ela quer um frete gratuito e ela quer ter opção de personalização de compra. Não necessariamente ela usa as 3 opções, mas ela quer ter, e o fato de ter ali no checkout né, ajuda muito a converter, né, o cliente a isso, assim. Dentro disso, como a gente está falando, existem, né, muitas soluções de base tecnológica, né, trabalhando principalmente na parte ali da última milha, tudo mais, né, que a gente falou, tem, né, robôs de entrega, né, já são realidade hoje, né, veículos de micromobilidade também, só que a gente sabe que toda essa parte tecnológica não vai funcionar se não tiver uma gestão eficiente, né? Não adianta você adquirir um monte de coisa se você não consegue fazer essa gestão. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa dificuldade da gestão mesmo, assim, né? Não da parte tecnológica, da gestão, de como que vocês veem esses desafios, principalmente nos próximos meses. E se vocês acham que, por exemplo, né, uma tendência que está querendo vir para o Brasil é o Open Logistics, né? Vindo na pegada do Open Bank, né? Que esse compartilhamento de dados seguros, né, entre várias empresas, se isso é uma tendência realmente, se vocês acham que isso vai funcionar no Brasil ou se isso é muito a longo prazo. Quer falar? Pode. Bom, acho que a dificuldade a gente já permeou bastante por esse assunto, né? A complexidade de dar o atendimento para essa rapidez como um todo, esse nível de exigência do cliente. O desafio não é tecnológico em boa parte, com certeza, né? A gente está falando bastante aqui de omnichannel, de conectividade entre vários tipos de operações, né? No caso do Boticário, várias marcas, no nosso caso, a dificuldade do tipo do produto, tamanho, volume e tudo mais. Então, se a gente vai na vertente de buscar o controle, que é o que os gigantes estão fazendo, talvez você traz isso para a tua mão, tenha um grau de dificuldade de desenvolvimento, mas consegue controlar melhor. Se a gente parte para buscar o terceiro, você vai ter que confiar que ele está fazendo a lição de casa e fazer a gestão do que ele vai fazendo, porque manter o nível de serviço lá com o cliente vai ficando cada vez mais difícil, né? Ele quer rapidez, ele quer frete grátis, ele quer tudo, o cliente, né? Então a gente tem que tentar atender o máximo possível. Então o grau de dificuldade realmente é bastante complexo quando você pensa que você está desde a primeira milha, quando você solta o produto, daí para frente o que vai acontecer até que o produto chegue lá na porta do cliente da maneira que ele imaginou quando ele sonhou com aquele produto e efetivou aquela compra. Então tem aí sim um grau de inteligência até estratégica que as empresas, independente do seu negócio, que querem
trabalhar nesse mercado do e-commerce precisam estar muito atentas, né? Para você de repente não virar aí quase um meme na internet porque a tua entrega não está acontecendo. Então é bastante preocupante, né? E a gente tem que olhar com olhos atentos a essa questão toda. Quando a gente coloca uma data, então, é importante que vai aumentar o teu volume de vendas, a coisa piora um pouco, porque daí quem está lá na ponta é sobrecarregado de pedidos e tudo mais, então a tendência é ficar ainda pior. Então, acho que o grau de complexidade vai ficando cada vez pior quando você quer atingir cada vez mais todas essas solicitações que o cliente traz. A questão da abertura, de compartilhamento de informações, talvez o Luciano vai conseguir falar um pouco melhor disso. Para nós ainda eu acho que é um pensamento distante. No nosso segmento, que ainda é um varejo tradicionalista, na maior, né, absurdamente ainda concentrado na compra ainda dentro da loja física, eu diria que os players, né, que pode aqui ser chamado de concorrentes, tendem muito mais a ser inimigos do que amigos. Então, você buscar o compartilhamento de informações, né, na forma open, aí, seja qual for o conceito que a gente busque para entender isso, depende ainda do crescimento de uma inteligência, inclusive de quem está por trás das empresas, de quem está no comando das empresas, porque hoje o que a gente percebe é assim, não, eu não vou passar a minha informação para você, eu vou te dar a minha informação para você disputar o meu cliente comigo, você me dá uma facada pelas costas. Então acho que nesse mercado que nós, como Ballarote, estamos inseridos, ainda eu percebo uma coisa mais a longo prazo. Vai precisar de uma maturidade bastante grande ainda, um entendimento grande de tudo isso, para que a gente consiga evoluir de forma prática com essas relações, né? Talvez quem está mais maduro no mercado digital, mais consolidado como marca, como exemplo do Boticário, tenha já uma visão um pouco diferente. Para mim ainda é uma coisa assim que ainda está lá no horizonte e mal eu consigo enxergar do que se trata a situação, né? Mas falando como Ballarote, como varejo, num segmento que ainda tem um posicionamento mais tradicionalista, imaginemos assim, quase que um pensamento um pouquinho mais antigo, vamos pensar de uma maneira mais simplista. Né? Eu vejo que a gente precisa dar um outro passo antes de... a gente agora com a aquisição da Equilibrium, né, a gente começa a falar de digitalização da logística, né? Eu acho que... Mas a gente tem um passo muito importante antes, quando a gente pensa, quando você comentou de gestão, são dois grandes pilares que a gente tem que olhar para a gestão e trazer inteligência, usando a tecnologia para trazer inteligência para isso. Uma é a questão de supply chain, uma é a questão de ter o produto aonde, quais os produtos. Porque quando a gente fala, Boticário talvez seja simples, porque o portfólio é o mesmo em todos os lugares, mas as ações promocionais no e-commerce, num canal de e-commerce é diferente da ação promocional, às vezes, de uma loja. E você garantir que tenham esses produtos com antecedência, que vai saber que vai ter uma ação, que tem os produtos espalhados no Brasil, por exemplo, você tem que trazer um grau de inteligência. Quando a gente começa a olhar a nossa marca, nosso e-commerce de beleza na web, modelo de marketplace, que a gente está começando, né, ainda esse é um ano de começar, de construção, e a gente vai acelerar o número de sellers de forma mais forte no próximo ano. A gente começa a olhar todos os nossos locais, ver onde que eu posso colocar esses produtos, quais que vendem, em que região, porque a gente também tem características de produtos que vendem mais no Nordeste. Tem, né? Vamos falar, protetor solar, aqui em Curitiba a gente quase nem usa. Usando a brincadeira, né? Com o nosso clima. Para viajar, né? Então, sim, existem características por região de alguns produtos e você precisa trazer inteligência para levar para isso. Temos essa inteligência hoje, estamos construindo. Temos algo muito ainda iniciante, mas a gente precisa cada vez trazer mais essa inteligência, que é um pouco do que os grandes marketplaces usam para poder definir produtos no modelo full, no modelo de entrega, qual produto, aonde, né, que vende mais, a quantidade, para você também não ter um overstock. Quando você começa a espalhar muito estoque também, para você ter uma perda, né, muito grande, mais produtos com validade, você precisa ter um cuidado muito grande. Então você precisa trazer uma inteligência para isso. E a outra na parte de gestão de entrega mesmo. Então, também estamos falando de torre de controle, de ter essas informações. Então, eu acredito que no modelo do Open Logistics, a gente deve dar um passo importante
muito mais olhando os parceiros das transportadoras. E os nossos franqueados e os sellers, né? Muito tendo um olhar do todo, usando a tecnologia para ter uma gestão e um olhar com esses dados, usar esses dados da melhor forma para a gente trazer um modelo cada vez mais eficiente e, né, e trazer uma melhor experiência para o nosso consumidor. Então, eu acredito que dentro do conceito, estamos começando a dar algum passo. Agora, na questão de compartilhamento com outros players, aí é uma questão ainda, acho que um pouco mais para frente. Até porque, quando a gente começa a olhar a realidade, por exemplo, de transportadoras, parece que assim, é só fazer uma API, né? Todos fazem API. Nem todas estão com APIs prontas em todos os processos ainda. Várias integrações que a gente hoje tem com as transportadoras não são ainda com API. Então, você precisa ter, né, dentro de uma tecnologia um pouco mais avançada. E a gente, dentro do ecossistema nosso, dentro do Brasil, ainda precisa dar alguns passos, né? Alguns players estão mais evoluídos, vários outros menos. E como, principalmente, ter essa integração, né? Esse olhar, né? Essa orquestração através de um OMS mais robusto, que faça com que a gente comece a falar cada vez mais nisso. Então, né? Começaram a ter notícias, né, de Open Logistics Open Logistics no Brasil, mas eu acho que é uma tendência, não acho que é de curto prazo, mas eu acho que primeiro são importantes movimentos para a gente poder chegar lá e talvez seja uma grande solução para poder atender dentro desse Brasil continental, né, como foi comentado. Então, acho que sim, mas ainda um pouco mais para frente. Até para criar novas soluções, né? Acho que esse tipo de... Acho que falta no Brasil, principalmente na parte de logística, muito precária. A tecnologia em si, a maioria... Eu já trabalho 10 anos no e-commerce, fui gerente de vários e-commerce, e o maior gargalo era ali na ponta logística, em troca de informação, do last mile, tudo bem difícil por cada transportadora usar um tipo, ou cada empresa de serviço. E várias transportadoras pequenas, regionais, nem possuírem tecnologia. E a gente tem que fornecer essa tecnologia para poder, né, garantir esse registro, esse acompanhamento na entrega. É o que a gente comentou minutos atrás, né? Existe uma oportunidade, não, um mar de oportunidades para quem quer conectar quem está vendendo, o player da venda, até que chegue o produto no cliente. Tem um gap que a gente vai ter que evoluir rápido para conseguir consolidar com essa evolução rápida da necessidade do nosso cliente, né? Então, quando a gente fala de investimentos internacionais em players ligados ao transporte, né? O Mercado Livre é o nosso grande exemplo, mas vários outros que estão chegando no Brasil, ou fundos de investimento que estão buscando gente desse negócio, é porque o mundo está enxergando que tem essa dificuldade, possivelmente não só no Brasil, mas em outros países com um crescimento como o nosso, nessa linha do e-commerce, estão com esse gap, né? Então, acho que quando a gente pensa no conceito Open Logistics, ele está lá na frente, mas o que tem daqui até chegar lá? Nós temos várias lições de casa a serem feitas para que a gente consiga consolidar essa ideia, né? Tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer. Até pouquíssimo tempo atrás, a gente olhava 3 pilares para a escolha de uma transportadora, né, de um parceiro: preço, prazo e performance. Né? A gente tenta sempre equilibrar esses 3. Agora, a gente investindo em tecnologia, a gente trouxe um 4º pilar, que é a parte de tecnologia. É a análise o quão essa transportadora, esse parceiro, está evoluído tecnologicamente para poder trazer uma visão mais rápida das informações, a gente poder... porque assim... Uma brincadeira que eu sempre faço quando falo, não, mas é apenas uma integração. Não, é só uma integração. É simples. Não existe só uma integração. Não existe. Falhas de integração ocorrem. Então, como trazer uma evolução dos nossos parceiros na parte tecnológica, esse tem sido um 4º pilar super importante. Hoje a gente estava vendo novas, a gente estava até os próprios parceiros que nós temos, a gente foi muito a fundo sabendo, junto com o nosso time novo, né, que era da Equilibrium, olhando essa parte da tecnologia. Então, se a gente está dando esse passo ainda de ter um olhar, que a gente não tinha esse olhar quando contratava uma transportadora, a gente começa a ter esse olhar agora, desenvolver primeiro isso, o mercado se desenvolver para daí poder realmente a gente ter um modelo da ideia do Open Logistics. Legal. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre como é a área de vocês, de negócio, cada um.
Como que é dividida as áreas de logísticas lá no Pavarotti, tem lá no Boticário, como funcionam os departamentos, como são os processos, só para o pessoal ter uma visão como é ter uma operação tão grande, como que ela funciona, como que é departamentalizada, né? Para o pessoal aí tá sabendo um pouquinho disso. Sou eu que sou menorzinho primeiro? Bom, nós temos uma grande central de distribuição, a nossa principal aqui na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, onde a gente concentra mais de 90% do nosso estoque. E a partir dessa central a gente então faz a distribuição, seja para o cliente final, né? A gente, como eu comentei antes, a nossa venda ainda majoritária é na loja física. Então o cliente vai lá na loja, compra lá um cimento, uma cerâmica, junto com isso uma lâmpada, uma lata de tinta e, enfim, outros itens tantos. E a gente tem uma área de abrangência basicamente Paraná e Santa Catarina, então as nossas entregas acontecem na sua essência em até 24 horas, seja por qual modalidade for. Seja o freteiro terceirizado agregado ou seja uma transportadora. O que a gente faz para ser mais competitivo e rápido são pontos de transbordo. Então, em algumas unidades satélites, 7 unidades, a gente tem anexo à nossa loja física um ponto onde a gente transborda uma grande carga que sai desse CD principal e faz a microdistribuição regional. Então, uma conta bem simplista. Ao invés de mandar daqui para Florianópolis um monte de caminhãozinho com pequenas entregas, eu consolido isso num caminhãozão, transbordo isso no ponto mais próximo do CEP do cliente e lá eu faço uma microdistribuição com pequenos caminhões. Então é uma modalidade que deixa rápida a entrega final, nos dá um custo-benefício interessante e a gente vem crescendo com essa modalidade, né? Porque o nosso produto é pesado, é difícil e tal, então a gente saindo um pouquinho do e-commerce, naquilo que é ainda a nossa venda principal, a gente opera com essa modalidade de agregado dedicado, que tem uma expertise no transporte do nosso tipo de produto e a gente consegue ter uma entrega bastante rápida. Quando a gente pega a parcela do e-commerce, que ainda é pequena, mas é crescente, aí a gente vai para aquele que é o modelo que eu diria que a maioria, como nós, que ainda não é um player tão grande quanto o Boticário, por exemplo, ou tantos outros, a gente vai colocando naquelas transportadoras parceiras, né, desde Correios da Vida até outros players que estão nesse mercado, seja ela através da venda dentro do nosso site ou através das plataformas aí dos marketplaces. Então, dentro do nosso modelo, olhando para o nosso mercado de varejo de material de construção, eu diria que a gente tem um dos modelos mais que tem a melhor performance de rapidez. Então a gente oferece uma entrega express até 2 horas, né, dentro do nosso raio de abrangência com filiais físicas, através de plataformas de entregadores com moto ou até com essa frota dedicada saindo do nosso CD. E até 24 horas seria o nosso maior prazo. Só vai passar disso se for um produto que a gente não tem disponibilidade em estoque, que ele foi encomendado na indústria, ou se o cliente pedir uma entrega programada já na hora de fazer o pedido. Então, a logística do material de construção geralmente é assim, quando acabou o material na obra, o pedreiro pede a reposição. Então ela tem que ser rápida, a gente vem há muito tempo já trabalhando para ser rápido. Claro, eficiente, assertivo, mas rápido talvez seja algo que está intrínseco dentro da nossa operação para que a gente consiga fazer o atendimento ali dentro da obra do cliente o mais breve possível. Em volumes, a gente faz aí 1.000 entregas no cliente final por dia, dentro desse raio de abrangência. A gente movimenta aí, dentro do nosso CD, 2 milhões de quilos por dia, 2.000 tons dia. É um volume razoavelmente expressivo, assim, né? Lá no Boticário deve ser algo... por causa do peso, eu né? nem sei o que é tonelada. Nem usa essa terminologia, né? Então a gente tem uma operação bastante impactante, assim, do ponto de vista de peso movimentado, de mix de produto, né? Então nos torna aí um nível de complexidade interessante. E as áreas lá, como são divididas, principalmente ali no CD? A gente faz uma divisão bastante básica, assim, para aqueles que são um pouquinho mais conhecedores da logística, né? Recebimento, movimentação e armazenagem, expedição, uma área administrativa. Dentro da empresa a gente também comporta o saque, comporta o pós-venda, né? No sentido de que se o cliente tem um problema lá com o produto, a gente que faz esse atendimento também, desde
de um saque mesmo que abriu, até uma questão jurídica em relação aos itens, né? Então a gente tem essa distribuição administrativa consolidando o saque, as questões administrativas da operação como um todo, recebimento, armazenagem, expedição, né? A gente tem algumas questões assim com calor de operação, então a gente fomenta mais recebimento num período do dia e mais despacho no outro período, até para compartilhar equipamentos, empilhadeiras, funcionários, tudo, mas aí já são questões mais técnicas, né? Na relação e custo-benefício da operação logística em si. A gente vem desenvolvendo assim jeitos de fazer melhor e mais barato, acho que é o que todo mundo procura, né? Então, assim, qualquer movimento que a gente faça que alivie, por exemplo, o movimento de uma empilhadeira é bastante impactante na nossa realidade de operação logística por ter todo esse peso aí sendo transportado diariamente, né? Então, assim, se a gente chegasse agora no CD, é um movimento de carretas uma atrás da outra e aqui é bastante pesado. A gente, por exemplo, descarrega por dia, né? Um número interessante assim 30 carretas de cerâmica por dia. Então, se você olha lá para o banheiro da sua casa e tem lá o piso e a parede de azulejo, imagina 30 carretas daquilo todo dia entrando dentro da nossa central de distribuição. Então, é um volume realmente expressivo assim, para esses produtos que são os principais do nosso negócio. Legal, e só para fechar, quantos colaboradores são? Na logística? Na logística. 220, 225, já contando com esses pontos de transbordo que eu comentei nas filiais estratégicas, aí Joinville, Balneário Camboriú, Litoral Interior. Legal. Nós vamos abrir 2 CDs novos agora, já estamos em projeto, né? Eu estou contratando aí os galpões, então a gente está expandindo para o interior, como eu falei lá no começo, interior do Paraná. Então a gente vai ter mais um CD entre Londrina e Maringá, por ali, estamos ainda negociando. E um em Cascavel, que a gente também está já consolidando, estruturando. Então, os 2 para inaugurar no primeiro trimestre do próximo ano de 23. Então a gente vai abrir 5 a 6 filiais no primeiro semestre de 23 nessa região. Cascavel, com Toledo e Foz ali, que a gente entende que é um núcleo. E aí Londrina, Maringá, com as cidades adjacentes ali, para formar um outro núcleo para fazer essa expansão aí, sentido São Paulo, talvez. Legal. Bom, o grupo opera com diversos canais, né? Diversas marcas, diversos canais. Hoje, mais ou menos, a gente está organizado por canais. Então, a minha área fica dentro da diretoria executiva de logística, que opera daí tantos canais de armazém de fábrica, abastecimento, né? Os próprios centros de distribuição, que são mais de 6 espalhados no Brasil, fora e-commerce, B2B, né? A nossa Multi-B, que é uma empresa que faz toda a distribuição de algumas marcas que a gente representa e algumas linhas das nossas marcas próprias também, para o varejo, farma, né? A gente já encontra produtos da nossa linha por lá. E quando a gente olha para o e-commerce, o meu time, eu separo em 4 frentes de trabalho, porque eu tenho a operação das marcas próprias e a operação de multimarcas, né? Com Beleza na Web e Beauty Box. Então eu tenho uma gestão, nós temos, são 2 CDs para cada uma delas. Eu tenho uma operação Jaguaré, da Beleza na Web, em São Paulo. Tenho uma operação em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana, né, de Curitiba. E de marcas próprias eu também tenho uma operação aqui em Campina Grande, uma do ladinho da outra, e uma em Registro, que é junto do centro de distribuição do grupo. Então eu tenho essa facilidade que eu faço o abastecimento no mesmo local, né? São áreas separadas, são empresas separadas, então você não pode estar dentro da mesma operação. Mas eu aproveito e faço abastecimento, o pedido é abastecido. Então eu tenho uma facilidade muito grande quando eu olho para a nossa operação de marcas próprias, né? Tenho também uma gestão, uma gerência que olha para essa parte de performance de transportes, com um núcleo de omnichannel, para a gente olhar também para os franqueados, para ter um olhar junto com eles, como é que está o processo, como é que estão as entregas, e para os pedidos que saem dos CDs, né? Hoje, mais ou menos, sai 50%, o omnichannel do Boticário está representando mais ou menos 50%, né? Quando a gente olha click, retire e o shipping, né? As entregas saindo lá desses espaços representantes, como eu comentei, e os outros 50% saem dos CDs. E tenho também um time que é o mais recente, olhando para o Marketplace, para essa construção da logística de Marketplace que a gente está fazendo para a Beleza na Web, né? Então a gente já está, né, quando fala o Marketplace, ele nos traz muito essa visão de uma ampliação de SKUs, né? A gente praticamente dobrou o número de SKUs, a gente tinha em torno de 20 mil SKUs.
para Beleza na Web. Agora a gente praticamente dobrou com poucos sellers que nós entramos ao longo desse ano. E isso vai expandir cada vez mais. Então, o que é mais importante dentro do grupo eu falo que a nossa área é uma área de negócio, né? Você comentou no começo do papel protagonista da logística, mas a gente está dentro da governança junto com as áreas de negócio, junto com as diretorias, são 2 diretorias de e-commerce, uma da Beleza na Web e uma de marcas próprias. E a gente tem pessoas no time, a gente está presente nos fóruns, no plano estratégico, nas discussões, para a preparação e para esse dia a dia que é muito importante, né? Então, é um desafio que nós temos dentro da nossa empresa, por ser, né, falando em colaboradores, o grupo já está com 14 mil, logística em torno de 2 mil, e-commerce está uns 600, junto com terceiros, né, em termos de, pensando no time operacional, né. Então, e só crescendo e também a gente vai ter um CD novo em Cajamar no ano que vem, que é uma ampliação que nós vamos ter para a Beleza na Web também, até para nos apoiar para o modelo, para algumas questões do marketplace que a gente quer fazer também no próximo ano. Legal. A gente já está caminhando para o final aqui, está passando rápido a hora. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, né, é o da descarbonização das entregas last mile, né? Segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial, em 2020, ainda num cenário pré-pandemia, iria ocorrer um aumento superior a 30% das emissões geradas pelas entregas last mile até 2030 nas 100 cidades mundiais mais relevantes, tornando isso, né, a descarbonização, um tema pertinente. Queria que vocês falassem um pouquinho, né, do Grupo Boticário, né, do Ballarote, se vocês têm feito, né, algo junto à agenda ESG, né? Eu sei que o Boticário tem, né, a logística reversa, enfim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bom, o tema super importante dentro do grupo, o ESG hoje, ele é um dos pilares estratégicos do grupo. Dentro, quando a gente olha para o e-commerce, eu acho que eu vejo três grandes pontos que a gente já está trabalhando. Você comentou da reversa, né? Hoje o Boticário tem o maior programa de logística reversa, pensando nas embalagens, né, dos produtos, utilizando nossas lojas, utilizando a nossa rede. Então, esse é um ponto super, super positivo, de bastante orgulho no grupo. Quando a gente olha para o Omnichannel, se a gente evita, né, a primeira milha e faz entregas locais, a gente também melhora essa questão, né? A gente evita ter cada vez mais monte de caminhão na estrada, apesar que tem muito caminhão na estrada. É difícil fugir. Mas a gente trabalha muito forte com o crescimento cada vez maior do Omnichannel para poder também ter essa redução, né? Esse é um ponto que a gente até calcula esse número em cima dessa evolução que a gente vai tendo, porque, por exemplo, Beleza na Web eu ainda não tenho uma integração com a rede, e a gente tem ideias de utilização desses ativos do grupo, como melhor utilizar para poder ter essa redução. E, obviamente, essa frente de veículos elétricos, né, que eu acho que isso é um começo ainda, né? Existem desafios nesse sentido. Eu, inclusive, tive até um prazer de estar num evento fora agora na Holanda, falando de last mile, que lá só se fala nisso, né? Só se fala nisso, mas até lá a gente percebe que eles não têm nem capacidade energética para poder ter uma frota maior do que eles têm hoje de veículos elétricos. Então, hoje eles estavam lá falando de 30% da frota já é veículo elétrico, que é um número super expressivo, mas que eles não conseguem ter mais que isso, nem porque eles não têm capacidade. Mas eu também estou falando de um país pequeno. No caso da questão nossa, tem a questão da autonomia, né? De um veículo. Então, quando a gente olha para entregas regionais, isso facilita, né, a questão da autonomia. Então, acho que nesse sentido isso tem de ter uma evolução. A gente vê as grandes montadoras começando a aumentar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala com algumas transportadoras, parece loucura, mas tem transportadoras que nesse momento isso não está nem em pauta. Eu não estou falando de transportadoras pequenas. Sim. Algumas estão avançando, mas algumas ainda não estão nem conversando. Então, acho que cada vez mais, esse é um tema que quando a gente fala você falou de Open Logistics, né, de ter uma integração,
esse é um tema que eu acho que cada vez mais as empresas, né, junto com o mercado de fornecedores, tem cada vez mais ter esse olhar, porque não vai ter mais espaço, né? E não vai ter mais espaço quando a gente olha para esse last mile nas próprias cidades. Tem uma questão da mobilidade também. Então, quando a gente fala também do ESG, tem uma questão da mobilidade que dificulta muito hoje, né? Se você colocar um monte de van fazendo entrega dentro da cidade, a cidade para também, dependendo da cidade. Não tem como. Né? Não tem como fazer isso. E aí tem o ponto do social também, que eu acho que é super importante, né? A gente, nesse novo CD lá em Cajamar, a gente está com alguns projetos encaminhando algumas ideias bem interessantes, pensando também nas pessoas da região, né? Em como também prepará-las, como também preparar suas famílias, algumas questões nesse sentido. E como também essa questão dos entregadores autônomos, né? Como isso fomentar também um ambiente, né? Dentro desse ecossistema que a gente consiga também ter um olhar para todas as pessoas. Inclusive, nós temos dentro não do e-commerce, mas das entregas de loja aqui na região de Curitiba, são feitas hoje por caminhões elétricos e por mulheres. Uma empresa que tem só de entregas de mulheres, que também... que é né, o grupo é muito forte nessa questão, né, da diversidade, nessa questão do ESG, e a gente pratica, né, tenta cada vez mais trazer isso para a prática, que eu acho que é muito importante. Sim, com certeza. Eu acho que o tema ESG, eu concordo com o Luciano e também tenho visto isso de algumas empresas que sequer estão levando em consideração ainda. Eu acho que o Brasil como um todo está um pouco atrasado ainda nisso, mas me parece que também rapidamente as empresas estão abrindo o olho. E eu digo por experiência própria. Nós começamos recentemente a trazer para as pautas principais da empresa todas as questões voltadas ao ESG. É bastante amplo, né? Então a gente tem que se apegar a algumas coisas que estão mais dentro de uma realidade de curto prazo. Então a gente acredita que num futuro próximo assim, a gente vai ter possibilidades imensas de fazer muita coisa relevante dentro disso para a realidade da nossa empresa, né? Em todos os quesitos. Mas eu acho que é algo sem volta, né? Como o Luciano Jabim falou de várias formas, é necessário, poderia dizer que é um mal necessário, né? Então, que bom que isso se consolidou num conceito amplo que traz várias coisas que talvez a gente já ia fazendo de forma espalhada por aí. Então, lá um cuidado com a reciclagem, um cuidado com a população ao redor da onde você está operando. São coisas que, efetivamente, a maioria das empresas já fazia, mas de forma avulsa aqui e ali. E agora a gente vai concentrando tudo isso numa questão mais voltada ou mais concentrada e que a estratégia da empresa também está olhando para isso. Então acho que isso vai encorpando, vai dando gás, vai dando vontade da gente fazer mais, porque a gente percebe o bem que isso traz para o planeta, para a gente mesmo, para a comunidade, para diversas questões sociais e tudo mais. Então acho que o ESG vem para consolidar e montar dentro da organização coisas que eram feitas avulsas, né? Eu digo porque lá na logística, por exemplo, eu fazia várias coisas por intuito próprio, por vontade da logística e que nem muitas vezes chegavam lá na estratégia da empresa. Mas a gente ia fazendo e não deixa de ser ESG. E agora a gente está consolidando. Então a gente está no momento de pegando as áreas, o que você faz, vamos colocar tudo junto aqui para a gente fazer o manual aqui de boas práticas, digamos assim, de tudo aquilo que a gente já faz e aonde mais a gente pode ir, pensando em todas essas questões, né? Algumas coisas mais distantes, algumas coisas mais próximas, né? Então, exemplos práticos, quase metade da nossa frota de empilhadeiras já é elétrica, mas a gente já está começando a fazer testes com as novas empilhadeiras elétricas que tiram a bateria de chumbo e vêm para uma bateria de lítio. Estamos esbarrando na questão energética, que o Luciano já bem comentou aqui lá na Holanda, né? A gente está vivendo isso dentro do nosso CD. Eu não tenho capacidade energética instalada dentro do CD para trocar toda a minha frota. Então a gente mas a gente está fazendo alguma coisa prática em relação a isso por entender a importância que tem. Então vamos fazer estudo, vamos colocar um parque solar, vamos ampliar nossa entrada de energia, até que ponto vale a pena. Então acho que tudo isso está na nossa vivência prática no dia a dia. O que a gente vai fazendo agora é colocando isso dentro do escopo chamado ESG, para concentrar e não medir esforços para que todas as áreas estejam trabalhando consolidadas para a gente entender que isso é para o bem comum. Você cria uma pauta, né?
Uma Você cria uma pauta perfeito. dentro Isso das mesmo. Que é conversas estratégica. estratégicas. E se torna a ser estratégica, não mais ali pontual, uma coisinha aqui, outra ali. Esse é o né? ponto mais importante. Acho que é o ponto que vai fazendo com que as empresas entendam. E aqueles que não fizeram a leitura até agora vão ter que correr atrás do prejuízo, porque já vão começar a perder mercado em breve de fazer uma parceria contigo, comigo, com outras empresas, por não estarem focadas nesse assunto também. Legal. Bom, a gente tem 5 minutinhos aqui para fechar, mas eu não poderia deixar de falar da Black, né? Essa Black atípica que a gente vai ter aí com Copa do Mundo, a Black, já coladinha ali com o Natal. A gente viu aqui, né, que o atraso na entrega liderou um ranking de reclamações na Black Friday de 2021. Né? De acordo com o Reclame Aqui, 19,9% das queixas registradas no período foram entrega express. Né? Na tentativa de agradar os consumidores, né, a galera acabou né, não tendo eficiência, né? Acabou prometendo a entrega 24 horas, mas não conseguiu. Eu queria, né, que rapidamente aí vocês dessem uma dica para os lojistas, né, do que eles devem focar, o que eles devem fazer aqui agora, né, no próximo mês aí, né, já pensando na Black, assim, né, o que eles devem focar, o que eles devem priorizar, uma dica prática para os lojistas aí que estão ouvindo a gente. Bom, até como lição de casa, eu acho que a preparação é um dos pilares mais importantes dentro da Black, né? Eu acho que a gente ainda está sofrendo algumas ocorrências de falta de produto no mercado, ainda tem alguns reflexos que vêm lá da pandemia, né? Então, acho que quem quer fazer uma Black de sucesso nesse ano tem que começar a se preparar já, se não começou, já deveria ter começado. A gente já começou a se preparar. Começou em janeiro. A gente não começou em janeiro, mas já começou um tempinho, programando pedido, garantia de estoque, colocar o produto mais perto do cliente o mais breve possível. Né? Então, não adianta você colocar a campanha bonita no ar e uma campanha atrativa, né? Uma Black Friday de verdade. Né? A gente lá intitula Black November, né? A gente fica o mês inteiro com grandes promoções, obviamente que foca mais ali na semana da Black Nacional, mas trabalha o mês todo, então a gente já está se programando, já está se estocando, digamos assim, já está se prevenindo para tentar diminuir a reclamação da entrega rápida estando com o produto na ponta, para que o cliente consiga no clique retire, ou que eu consiga usar lá a plataforma de entrega para tentar não viajar tanto com o produto na última hora, né? Imaginar assim. E depois algumas questões assim de deixar o produto até embalado. Então a gente já vem fazendo isso aí há uns 2, 3 anos. Lá com o Rafa já fizemos umas tentativas, a gente vem ampliando isso. Então, assim, daqui a pouquinho nós vamos ter uma reunião nos próximos dias, assim, quais serão os itens prioritários da nossa campanha? Aquele que vai ser o para arrebentar mesmo. Pô, vamos deixar aqui tantas centenas ou milhares de unidades, inclusive já embaladas, preparadas para... A nossa brincadeira é assim, bateu a etiqueta, despachou. Então, para a gente poder ser assertivo e aí ainda contar com eficiência na ponta dos nossos parceiros de entrega, né? Então, o conselho aí, né, respondendo o que a TK nos pediu, é assim, se prepare e reforce o compromisso dos teus parceiros de entrega para que eles também façam a parte deles. Avalie se eles estão... preparados e como eles estão se preparando e talvez até se eles vão dar enfoque para o teu produto ou vão jogar o teu produto na montanha lá e deixar aqui atrás de tudo, porque a reclamação vem sempre para quem vendeu, né? Para nós. E às vezes você está refém de alguém que não está conseguindo ser efetivo lá na ponta. Então é preparação e compromisso com os parceiros. Seria a dica aí da Black de sucesso. Então, e para não ficar repetitivo, no nosso caso, como a gente tem 2 modelos, né, o da marca própria e os multimarcas, marca própria, a gente chama de Beauty Week. Também faz o mês inteiro, mas a gente fica mais forte na semana também da Black Friday, né? Terceira ali, né? E quando a gente olha para as marcas próprias, tem toda uma discussão de quais produtos, até com questão de fabricação dos produtos, tem toda uma preparação. Então, isso vem desde lá de junho, efetivamente, as conversas de maio, junho já começaram para discussão de quais seriam as iscas, né, que a gente chama, os produtos que vão ter um percentual de desconto maior, que vai ter um volume maior de vendas. E aí tem toda uma preparação de toda a nossa cadeia, toda a nossa supply chain. Também temos desafios de matéria-prima, então alguns produtos, algumas matérias-primas estão em falta no mercado, daí também teve todo um olhar, um cuidado para isso, então no nosso caso.
E quando a gente fala de... Então, vem lá de trás toda a preparação, definição dos produtos, quais os volumes, tem que ter o abastecimento, porque também faz junto com as lojas, né? A mesma campanha faz com as lojas também. E como chegar a isso em tempo para poder, né? A cadeia ser responsiva para chegar. E marcas próprias, e a Beleza na Web, a gente está junto com eles muito olhando também as negociações que estão sendo feitas com os fornecedores, né? Quais produtos conseguem ter uma boa margem, para poder ter um bom percentual de desconto. É isso que vai fazer diferença. Você precisa ter produtos com descontos altos para poder movimentar, né, esse volume. E não adianta botar um produto que você tem 10 peças, né, dizer que esse já acabou, né? Acabou. É o famoso Não, tem, mas beleza. acabou. Não. Você Essa é uma primeira dica. Escolham produtos que vai ter um percentual de desconto, mas tem um estoque volume, porque isso acaba sendo um grande ofensor e um grande item de reclamação, com razão, dos nossos consumidores. Então, escolham produtos que você vai ter bastante estoque deles e que você tenha bastante atratividade para que seja uma Black Friday, né? Uma Beauty Week de verdade. Né? E o segundo, sim, tem essa questão dos parceiros. No nosso caso, eu indico muito ter um contato diário, um controle, estar 2 vezes por dia olhando e ter planos B, planos C para você poder reagir rápido. A gente nunca consegue acertar. Assim, que vai alguma coisa, em termos de planejamento, vai dar errado ou no volume, né, ou numa demanda, ou uma chuva que aconteceu em tal lugar, ou alguma coisa. Tenho tudo isso já meio planejado, com as pessoas certas olhando, que dê também um grau de poder de decisão para essa pessoa, para poder tomar, para você ter velocidade. Então, prepare os seus times para você também ter, né, esse poder de decisão, que é super importante, porque você também fica, tem que falar com o Luciano, demora até resolver. Então, é muito importante você criar também uma cultura dentro do teu time de gestão e de acompanhamento muito eficaz para você ser responsivo muito rápido para quando tiver algum problema. Esse é o que a gente vai evoluindo a cada ano, né? Já são algumas Blacks. A gente vai cada vez sendo mais chato, mais em cima do laço ali nesse sentido. Legal. E até complementando esse tema da Black, né? Só para vocês terem um estudo do ano passado que saiu, né, das pessoas que compraram, 50% das pessoas esperavam frete grátis e 38% descontos acima de 50%. Então não tem Black é desconto e ainda tem esse fator frete que você conseguir competir pode ter muita relevância, mas é o desconto ser real mesmo e ser de verdade o Black. É isso. Acho que é interessante também, até como brincadeira, mas não adianta fazer Black Fraud. Não, a gente não cai mais nessa. Não adianta. Quem se arrisca nessa ainda passa vergonha. É isso. Então, queria agradecer a participação de vocês aqui. Já queria deixar marcado um próximo podcast, porque eu tinha um monte de coisa para perguntar aqui, um monte de dúvida, e eu consegui fazer só metade. É muito legal ver toda a perspectiva de vocês da logística, né? É algo que eu que trabalho no marketing, é algo que a gente acaba não olhando, né? Uma perspectiva de um trabalho tão bonito que vocês fazem como esse. E queria agradecer, Wander, queria agradecer, Luciano, pela participação de vocês, por apoiarem um projeto aí. E, né, seja muito bem-vindo quando quiserem voltar para bater esse papo gostoso com a gente aí. Obrigado, tá bom? Obrigado, foi um Valeu, prazer. obrigado. Eu agradeço Prazerzaço. também a presença aí, Luciano, e parabéns pelo trabalho. O Boticário é sempre uma referência para nós, né? E parabéns pelo trabalho aí, pelo podcast. Acho que é bem legal a gente poder sentar na mesa e fazer um bate-papo descontraído, mas que traz informação, que traz relevância. A gente também leva lições para casa, não leva, Luciano? Muito legal. Então, parabéns pelo trabalho aí, obrigado pelo momento. Bom, quando tiver um convite aí, estamos à disposição para participar junto e terminar de responder as questões aí. E muito legal de ver. Eu fiz questão quando você procurou, porque projetos como esse são essenciais para a gente não só fomentar a região, né? Porque eu acho que cada vez é mais importante, né? A gente está cada vez mais próximo, mas a gente poder dividir também com todos. Sim, é um tema Os nossos desafios, importantíssimo, né? Que cada vez está mais acelerado. Exatamente. Não adianta, né? Tudo muito rápido. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E até para fechar aqui, né, o último episódio também deu para mostrar muito para o pessoal que realmente não é só... Porque muito no e-commerce ainda fica aquela visão que é só o marketing, só fazer a mídia, só fazer a campanha.
e que é algo muito mais complexo e robusto, isso que a gente quer mostrar também de operações grandes, que é o produto, é entender o seu negócio, cliente, né? é um modelo de negócio, então tem muita coisa para você explorar e mostrar. Legal. Mas, muito obrigado, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Muito bom, cara. Valeu, Luciano.